Olá, amigas e amigos. A Associação Espírita Teresa d'Ávila traz para vocês mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem o objetivo de incentivar e divulgar os 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec. E hoje veremos o artigo que acredito interessará muita gente, que é A Voz do Anjo da Guarda, que está na Revista Espírita de janeiro de 1861. E comigo estão os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffmann para discutirmos este tema tão interessante. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os ouvintes e participantes desses nossos estudos. É um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui novamente para conversarmos sobre mais um outro artigo da Revista Espírita, sempre lembrando para todas as pessoas que quiserem ler na íntegra todo o artigo e que não tenham a possibilidade de entrar em contato com a revista física, manusear assim em documento, podem acessar o site da Federação Espírita Brasileira, feb.net.org.br, e lá fazerem o download gratuito de todas as edições das revistas espíritas. Olá, senhor Felipe, já ouviu a voz do seu espírito protetor hoje? Já não ouvi com clareza ainda, mas eu pedi para que ele estivesse me acompanhando aqui nesse nosso encontro e me intuindo. Né? Talvez a mediunidade não seja a auditiva, né? Mas ele sempre fala ao nosso coração, sem sombra de dúvida. Quando nós estamos sintonizados, nós escutamos. Né? Um olá para todo mundo aí que está nos acompanhando, que possam nesse momento também pedir o auxílio do espírito protetor de vocês, do anjo guardião, para que ele esteja intuindo vocês nos raciocínios e tornando mais fluida a nossa comunicação. Bem, pessoal, então para começarmos, eu vou pedir ao nosso amigo Felipe que leia só um trechinho, né, desse artigo para darmos seguimento ao nosso estudo de hoje. O título do artigo é A Voz do Anjo da Guarda. Então, o iniciozinho aqui que eu vou ler começa assim. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele, por mediunidade particular, e que outros não o ouçam senão pela voz do coração e da inteligência. Nem por isso deixará de ser o seu espírito familiar que o aconselha. É interessante perceber logo no começo, né, um aspecto muito importante, que todos nós temos um anjo guardião, um espírito protetor, que é um espírito elevado, né, bem elevado em relação a nós, né, e que, mesmo morando em outro mundo, mesmo nessa distância colossal que temos no universo, ele está sempre atento a tudo que fazemos, a tudo que dizemos, e por pensamento, quando necessário, ele nos inspira, ele nos orienta, né, ele nos intui. E justamente isso flui naturalmente quando, primeiramente, acreditamos na existência dele. E segundo, quando realmente seguimos suas orientações, suas intuições. Né? Porque normalmente a gente não faz isso, né, Soninha? Muitas vezes a gente é aquela fase de estar com um conflito, passando por alguma questão ou por alguma dificuldade, a pessoa está tão perplexa, está tão
aturdida com alguma determinada situação que ela não consegue fazer esse discernimento, não é? E muitas vezes não consegue nem mesmo solicitar a presença ou a intuição ou o amparo. Então, torna-se difícil para aquela pessoa compreender. Agora, uma questão assim que muitas pessoas podem pensar em relação a essa questão da mediunidade. Bem, nós todos somos médiuns e realmente todos nós temos um grau de mediunidade, não é? Não importa qual seja, porque cada um mais de uma forma mais intuitiva, outros de uma forma mais ostensiva, mas todos nós somos. Agora, muitas pessoas podem dizer, bem, mas mediunidade não quer dizer ser um medianeiro, mediar o mundo espiritual do mundo físico, e o mundo físico, sim, mas naquele momento em que o espírito protetor, né, o anjo guardião, está dando alguma intuição, está trazendo para nós alguma intuição, geralmente está trazendo para quê? Para que nós tenhamos justamente essa ação de bem, ter um convívio. Então, no momento que eu estou expressando para com as demais pessoas alguma modificação do meu comportamento que eu fiz a partir do amparo e da ajuda do meu espírito protetor, eu estou me tornando medianeiro, no sentido de que eu estou interagindo com eles a partir de uma relação que já aconteceu na espiritualidade e que dessa espiritualidade está se expressando no cotidiano, nas nossas convivências. Então, realmente aí, nesse convívio com as demais pessoas, eu estou fazendo essa mediação, não é? Porque pela minha modificação moral e intelectual. Então, é essa a grande importância que nós temos de perceber na questão da mediunidade também, que não é dizer ipsis literis, muitas vezes, aquilo que o médium está falando, ou numa psicofonia, ou no que o espírito está transmitindo por uma psicofonia, ou mesmo em uma psicografia, ou seja, em que forma for, mas de uma forma intuitiva. Quando vem de uma forma intuitiva e nos diz, e nos faz pensar e repensar nas nossas posições, não é? Sem que aquilo tenha vindo de mim, mas a partir de um ensinamento que o amigo espiritual trouxe, sim, eu estou atuando como uma ação mediúnica. Exatamente, né? E também é interessante que o Kardec traz a doutrina do espírito guardião, né? Ele usa esse termo quando se refere, porque ela não é exclusiva do espiritismo, né? Ela também está em muitos outros ramos do cristianismo e até em religiões não cristãs, né? A gente vai ver no judaísmo, a gente vai ver no islamismo, também essa crença de um espírito que está ali à disposição para nos atender, para nos auxiliar, para nos guiar, né? Tem ele a missão de guiar o homem. E outra coisa interessante da gente perceber, né? Quando a gente fala de evocação de espírito, de chamar um espírito, né? Muitas vezes a gente pensa assim, puxa, chamar um familiar, chamar um espírito de alguém que a gente conheceu e já faleceu, a gente pode estar interferindo ou causando um mal-estar naquela pessoa ou algo do tipo, né? Ah, o meu avô faleceu, eu fico chamando ele para me comunicar com ele, para pedir conselho. Daqui a pouco ele está passando por uma situação que ele não pode atender ou que ele não está com a elevação adequada para aquilo, né? E ele talvez se sinta incomodado. Porém, o anjo guardião não. Nos é permitido e nos é incentivado que evoquemos ele a todo momento que nós pudermos, precisarmos, né? Ele está ali para isso, né? É a missão dele. Ele fica contente quando nós o evocamos, né? Quando nós pedimos em pensamento a sua presença, os seus conselhos, a sua instrução. E com certeza, se nós nos conectarmos, ele estará lá, passando a sua instrução, né? E bem como diz no livro dos Espíritos, se ele não o puder, terá outro que ele vai ter confiado a missão naquele momento. É evidente que o Espírito não está 24 horas por dia ao teu lado, né? Ele deve ter outras tarefas, pode ter outras missões, mas ele tem um substituto que atende à função dele. Assim como nós, quando tiramos férias no trabalho, né? Algum colega nos representa, fica com a nossa caixa de e-mail lá, né, Sônia? Se eu mandar um e-mail para o Felipe,
vai em mala direta, né, pro seu Eduardo, que está substituto no lugar do seu Felipe naquele momento. Então, assim funciona também o anjo guardião. É um espírito com essa missão de nos auxiliar, de nos proteger, de estar ali presente para estar dando conselhos para a gente. E eles sabem das nossas necessidades, mesmo porque nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos também que eles podem fazer uma escolha de quem eles irão servir como espíritos protetores, não é? Eles podem fazer essa escolha em muitos momentos. Então, eles já sabem, eles já leram. É como aquele professor que vai fazer uma orientação, não é? Orientação de um trabalho de finalização de curso, um mestrado, um doutorado, enfim. Ele sabe, ele conhece aquele aluno, ele já tem alguma questão, ou foi feita entrevista, ou ele já observou, ele sabe de onde vem e quais são as possibilidades e as potencialidades. Então, muitas vezes, justamente esse professor, ele vai ter uma determinada conduta, porque sabe que se ele simplesmente der toda a orientação, aquela pessoa simplesmente vai se jogar, o meu espírito protetor vai me dar todas as respostas do que eu devo fazer, e sabe que aquela pessoa vai acabar se acomodando. Então, em alguns momentos, eles até interagem no sentido, bom, eu posso te dar até aqui a orientação, mas agora tu também tem que pensar um pouquinho, não é? Também tem que trabalhar para que tu também tenha o mérito de te emancipar. E não nós simplesmente nos deixarmos como se nós fôssemos marionetes dos espíritos protetores ou de espíritos obsessores. Nós temos de ter, sim, a nossa capacidade de discernimento, e a nossa capacidade de entendimento, de como é que eu também... Não vou ficar toda hora, né? Eu boto uma xícara de arroz ou o que eu faço? Lá. Eu não vou chamar o meu espírito protetor por qualquer banalidade também, não é? Eu visto uma roupa vermelha ou amarela. Meu espírito protetor me diz aí o que eu devo usar hoje. Não é assim, não é? Nós também temos que ter um bom senso nas situações e saber quando é que nós vamos utilizar e para que nós vamos ocupar. Mesmo porque nós também vamos encontrar em O Livro dos Espíritos que muitas vezes eles não estão somente conosco, eles estão também fazendo outras atividades. Não é? Claro, eles estão, como tu disseste, não é, Felipe, ao nosso dispor. A prioridade somos nós, mas não é dedicação exclusiva também, não é? Eles também têm as suas ocupações. E dentro dessas ocupações, uma delas significa que muitas vezes não é servir daquele que vai ditar absolutamente tudo para nós, né? Nós temos que saber ouvir a voz do espírito protetor, assim como a gente ouve a voz de um professor, ouve a voz do pai, da mãe, ou do irmão, ou de um amigo. E o espírito protetor é um grande amigo que nós temos. E nesse sentido, nós vamos ver que o espírito protetor, quando não sente que o seu protegido, né, está sintonizado com ele, segue suas orientações, né, quer dizer, não segue suas orientações, né, está pouco ligando para ele, ou mesmo nem acredita nele, né, a doutrina espírita nos revela que ele se afasta, mas não nos abandona. Porque, como a Sônia falou, ele também tem outras atividades, ele também pode ter, né, outros protegidos para cuidar, para intuir, para proteger. Então, nós nunca ficamos abandonados, né, em relação ao anjo da guarda. Ele realmente se afasta quando não queremos nada com ele, não acreditamos nele, né, até quando ouvimos, né, suas orientações,
que às vezes são bem claras, né, e não seguimos, e ele se afasta, né, vai ficar ali perdendo tempo, né, tendo outras coisas muito mais importantes para fazer. Mas Mesmo nessas situações, não é, Eduardo? Porque muitas vezes realmente nós estamos. É como toda e qualquer pessoa, quando ela está passando por um momento bastante delicado, é claro que os cuidados que nós vamos ter com aquela pessoa é muito mais intenso em função daquele momento em que a pessoa está vivenciando. Então, o espírito protetor, naquele momento, vai ficar muito mais dedicado realmente a nós, porque sabe que nós estamos passando por um momento delicado da nossa vida, que nós estamos precisando muito dessa ajuda, desse amparo. Mas em outros momentos, onde ele percebe que nós já podemos e devemos, e já estamos mais tranquilos, e já temos mais condições, inclusive, de até tomarmos algumas decisões, ou pensarmos um pouquinho mais, é claro que muitas vezes ele não vai ficar ali o tempo todo, não é? Dizendo, não faz isso, não, mas eu estou aqui. Ele tem mais o que ficar fazendo, não é? Mas uma coisa é certa, né? Quando precisarmos, ele virá imediatamente. Virá. Né? Porque Deus, né, é tão misericordioso e amoroso, que quando nós fomos criados, ele já destacou um espírito elevado para ser o nosso anjo da guarda. Aí alguém pode perguntar, mas desde o mundo primitivo? Sim, desde o mundo primitivo, né? E nesse sentido, né, o espírito protetor daquela pessoa que ainda está, né, vivendo no mundo primitivo não será tão elevado como os espíritos protetores do nosso atual estágio. Mas ele é elevado em relação ao espírito, né, que está encarnado, né? Ele é sempre elevado em relação à própria pessoa, não é? Ao próprio espírito. Se eu estou em um mundo primitivo, o espírito protetor vai ter uma superioridade acima daquele espírito que está em um mundo primitivo. Mas um espírito que está em um mundo de provas e expiações encarnado, o espírito protetor vai ter uma condição espiritual muito acima dessa de eu estar aqui. É como, por exemplo, o Chico Xavier e Emmanuel, não é? Emmanuel estava no mundo muito mais adiantado do que o Chico Xavier, né? Sônia, tu deu uma mexidinha no teu fone e aí a tua câmera subiu muito. Consegue dar uma baixadinha nela? E tu ficou quase com o rosto fora. Aí, melhorou. Desculpa te interromper aqui, desfocou bastante. Bem. Eu mexi aqui. Vocês falando aí, achei muito interessante uma frase que a Sônia falou, né? Que o espírito protetor também vai deixar, não foi nessas palavras, mas ele também vai deixar a gente errar. Eu lembrei de um trecho do livro Libertação, onde havia uma médium, esposa de um homem médium, e os dois trabalhavam em uma casa espírita, auxiliavam as pessoas, eram duas pessoas caridosas, e só que a médium, a esposa, ela tinha os ciúmes muito avantajados, e ele não era verdade, ele não fazia jus, o homem não fazia jus aos ciúmes dela, ele era um homem bom, era um homem correto, né, respondia apenas com cordialidade às moças que ali iam, sem nenhuma segunda intenção, mas a mulher, tomada por esses ciúmes, quando saía do corpo à noite, né, quando ela se libertava do corpo, ela cedia à influência de espíritos um pouco não, bem menos elevados, né, que queriam desvirtuar ela da missão da mediunidade. Vocês se recordam desse trecho do livro Libertação? Recordam-se dessa passagem, não? Do André Luiz? Não, eu não estou me recordando, não. Tá, mas eu vou concluir, depois a gente até pode dar uma olhadinha Felipe, na página. Só para claro. informar quem não conhece esse livro, diga, por favor, o autor espiritual e um livro do Chico Xavier, né? Escrito por Chico Xavier, transcrito, melhor, por Chico Xavier, do espírito André Luiz. Pelo Chico. Passado por Chico, isso. Pelo espírito André Luiz. E nesse momento, ela sai do corpo durante a noite, né? E ela sofre a influência de dois espíritos maliciosos que falam, não, ele te trai mesmo, né? Ele tá fazendo aquilo que tu tá pensando,
Quando tu sai lá, ele utiliza da mediunidade para influenciar as mulheres, para usar o magnetismo que ele tem. Espíritos que já sabem, né, dessa condição de ciúmes dela. E nesse momento, o protetor dela, um dos espíritos familiares que estava ali, não fica claro se é o protetor, tá? Mas era um dos espíritos familiares que acompanhava a médium, aparece para ela. E os espíritos maliciosos não vêm. E ele fala: minha filha, não dê ouvidos aos irmãos das trevas. Escuta nós, teus amigos da luz. E ela, tomada por aquele sentimento de ciúmes, né, os espíritos maliciosos percebem que teve alguma coisa ali, alguma interferência, e perguntam para ela: tu tá vendo? Tu tá vendo o anjo? E ela: sim, eu vejo ele, mas ele tá me auxiliando. E aí eles dizem: não dá ouvidos a ele. Ele é um mandado do teu marido, né? Foca conosco que nós vamos te auxiliar a vencer esse caso e vamos tirar essas mulheres do caminho do teu marido. Então vejam a complexidade dessa situação, né? E que o espírito protetor interviu, eu não sei se era o protetor, não está claro, mas poderia muito vencer. E se não era, utilizou do protetor para ter aquela comunicação, sem sombra de dúvida. Teve o apoio do protetor para fazer aquela comunicação, né? E como o nosso sentimento, a nossa ligação, a nossa intenção tendenciona e conduz a situação, né? Porque mesmo o espírito intervindo de maneira ostensiva, o André até pergunta para ele: nós não podemos fazer nada, daí chegará o momento que eu farei algo, mas eu tenho quase certeza que ela não me dará ouvidos, né? Então o espírito aparece para ela, se faz presente, isso em sonho, né? Em sono, no estado de sono, se faz presente naquele momento e ela não dá ouvidos, porque os ciúmes dela era maior, porque a intenção dela de vingança, de retaliação, de seja lá o que for, era maior, e esses espíritos maliciosos seduziram ela com a palavra. Falaram o que ela queria ouvir. E como isso acontece conosco, né? E muitas vezes é isso, não é? Nós estamos muito mais interessados em ouvir aquilo que nós queremos ouvir do que aquilo que nós precisamos ouvir. E o nosso espírito protetor, ele vai nos dizer exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, e não é exatamente aquilo que nós queremos ouvir. E isso nos incomoda em algumas situações, não é? Nos incomoda e a gente pensa: não, é coisa da minha cabeça, não, é coisa que são outros espíritos aí que estão querendo me confundir. Não é? Por quê? Porque não interessa para a gente. Então, esse trabalho do autoconhecimento é extremamente importante, que nós possamos ter. Até que ponto eu realmente não tenho as minhas questões de orgulho, de vaidade e de egoísmo que estão ali e que são capazes de interferir nessa relação. Então, aqui entra muito desses aspectos morais de cada um de nós. Qual é a relação que eu estou mantendo com o meu espírito protetor? Eu sou confiante a ele ou eu coloco dúvidas, eu coloco vírgulas e ponto e vírgula e travessão e uma série de coisas antes da palavra que vem do espírito protetor, porque é o meu interesse que está sendo prejudicado. Se é em relação a isso, então, o que o espírito protetor vai fazer? Bom, ele vai justamente trazer aquela questão que nós temos lá em O Livro dos Espíritos. Um sábio já disse, não é? Conhece-te a ti mesmo. Vai te conhecer, meu filho. Vai lá, que a coisa está complicada. Eu estou te dando aqui a orientação e tu está achando que não dá para ser assim, não é? E aí a gente entende bem a parada. Opa, desculpa, Dudu. Pode falar, Felipe, pode falar. Tá, e aí a gente entende bem, né? Aquela passagem de Jesus, que muitas das vezes a gente está lendo, e aí até se confunde um pouco, né? Não jogai pérolas aos porcos, né? O protetor não vai ficar ali jogando pérolas se nós queremos nos comportar como porcos, né? Por que ele vai ficar gastando energia e tempo e tentando uma comunicação e aparecendo para alguém que não quer ver ele? Para alguém que não quer se comunicar com ele, que não quer lhe dar ouvidos, né? Então ele está despejando as pérolas, nós estamos nos portando como porcos. O próprio Jesus já disse para não jogar pérolas aos porcos. Faz sentido com que ele se afaste. Não é falta de amor, é uma lei, é uma regra, é uma ordem natural. Vai ficar despejando energia com alguém que não quer se ajudar, deixa que o sofrimento vai vir e os ouvidos vão se abrir, né? Em outro momento, quando tiver
acessível, ele vai se comunicar novamente e nos dar a instrução devida. Afinal de contas, é uma estratégia pedagógica, né? Quando o professor está ali dizendo para o aluno, olha, precisa estudar, tu tem que dar uma estudadinha, vai estudar, né? Ele vai fazer a prova e não vai nada bem, bom, tu não estudaste, né? O que a gente vai fazer? Eu não posso dar as respostas para ti. Exato. Eduardo? E nessa relação, né, com o anjo da guarda, muita gente pode estar se perguntando, ou querendo saber, para termos mais intimidade, né, com o nosso anjo da guarda, na hora da evocação, para recebermos uma intuição, uma orientação. Eu gostaria de saber o nome dele. Eu posso saber o nome dele? Aí os espíritos, né, lá em O Livro dos Espíritos, diz que nomes não são importantes. O importante é justamente essa sintonia que você mantém. Mas se você sente falta de um nome, você pode dar o nome que quiser a ele, que ele não vai se importar. Né? Ele vai atendê-lo da mesma forma, né? Amorosamente da mesma forma. Posso dar o nome de Bezerra de Menezes? Pode. Tanto o espírito protetor não vai se importar, nem o próprio espírito de Bezerra de Menezes vai se importar com isso. Né? O importante é isso, é que você esteja afinado, sintonizado, né? Bem conectado com o teu anjo guardião, para que as orientações, que as intuições, né, venham com mais facilidade, com naturalidade, e você possa seguir fielmente, né, esses conselhos que servem somente para o teu bem. Mas o canal tem que ser limpo, né? Mas não é de lá para cá, é daqui para lá. Né? O canal, de lá para cá, o canal está tranquilão, tá vindo numa boa, não é? A conexão está ótima. A conexão não está muito bem, é daqui para lá. Então, o que nós temos de fazer? Fazer a nossa parte e limpar a nossa parte que está dificultando o nosso contato, né? A nossa conexão com o nosso espírito protetor. Será que se eu disser que o meu é Chico, o Chico vai vir sendo meu protetor? Mas Chico tem muito Chico. Por isso que o meu, bota lá, espírito, tudo bom Z, tudo bom X, tudo bom Y. Irmão X. Não, irmão X, Humberto de Campos, não dá. O irmão X já não dá também. Mas como os espíritos tratam com essa questão do nome, é legal também, né? Hein, Sônia? Outra pessoa pergunta. Eu devo acender vela para o meu anjo da guarda? Pois então. Ele está precisando desse tipo de iluminação. Eu acho que ele enxerga tanto no escuro quanto no claro. Ele não está precisando de vela coisíssima nenhuma, não é? Mas, se é aquilo que me faz concentrar, nós temos de respeitar. Porque ele respeita, o espírito protetor respeita a nossa prática. Tem muitas pessoas que, bom, como o mesmo Felipe veio trazendo, não é só o espiritismo que fala em espírito protetor e anjo da guarda, outras religiões. Então, muitas pessoas precisam ter ali na sua mão, precisam ter como é o nome daquele negócio? Como é que é? Talismã? Não é talismã, não. Aquele que... O terço. Precisa ter, outros precisam ter uma imagem, um santinho, ou isso, aquilo. Bem, não é isso que vai tirar do espírito protetor aquilo. Mas até que ponto será que realmente nós precisamos somente disso, ou nós precisamos de uma tranquilidade do nosso coração, de nós estarmos tranquilos e conversando com o nosso amigo espiritual? Afinal de contas, muitas vezes nós podemos estar em situações tão complicadas que nós não vamos ter nem momento de ter um terço na mão, nem de ter uma imagem, nem de ter uma velinha para acender. Vamos estar em situações completamente diferenciadas e é por isso que nós não vamos pedir ajuda para o nosso espírito protetor?
Não, é pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, pela nossa ideia realmente de estarmos conectados com a espiritualidade maior e com o bem. Ô Felipe, outra pessoa chega para você e pergunta: como é que eu vou ter certeza que aquela vozinha que eu estou ouvindo me sugerindo aquilo é do meu espírito protetor? Como é que vai ter certeza? É. Acho que dá para refletir assim, ó. Ela tá te mandando fazer alguma coisa boa pro bem do próximo? Tá pedindo para que tu sacrifique o teu egoísmo, o teu orgulho, a tua vaidade? Então ela tá passando pelas mãos do teu protetor. Agora, se ela tá te afagando, tá te dizendo algo que tu quer escutar, tá te dizendo algo que não é tão bom, tá incentivando o teu ciúme, teu orgulho, a tua vaidade, pode ter certeza que ela não vem do teu protetor. Eu acho que eu usaria essa métrica aí, Dudu. O que tu nos aconselha? Não, gostei. É isso Seria uma mesmo. boa métrica, né? É sempre um conselho para o bem, né? Se vem massageando o ego, é porque a coisa não está bem. Pode ter certeza. Nós estamos até perguntei isso porque a gente sabe, né, que as nossas companhias, no mundo em que vivemos, né, não são só boas companhias, não é só a companhia do nosso espírito protetor, do nosso espírito familiar, né? Existem uns companheirozinhos que querem nos tentar para realizar coisas que não devemos, né? Que só vai nos atrapalhar a evolução, só nos vai nos fazer perder o caminho, né? Da verdade trazida por Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado e ter o discernimento necessário para saber, né, ouvir a voz certa. E saber discernir, saber. E por isso a importância do estudo, não é, Eduardo? Porque muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas eu estou ouvindo aqui na minha cabecinha a voz que vem dizendo, não faz isso, não faz. Só um pouquinho, mas não faz isso, não faz aquilo, mas vamos discernir. Por que eu não devo fazer? Por que é que eu devo fazer? Como o Felipe vem trazendo. Não é, se não é algo bom, não é? Se não é algo que vai ajudar nem a mim, nem as demais pessoas com quem eu estou interagindo, então certamente não é do meu espírito protetor. Não é. Mas então tá, pessoal, nós já até passamos nosso horário, a conversa está muito boa, né? Acho que a gente ficaria o dia falando aqui de espírito protetor, mas eu desejo a todos aí que acompanhem cada vez mais o seu espírito protetor, escutem ele, né? Chamem ele quando preciso, não para fazer o arroz ou trocar de roupa, né, Sônia? Pois é. Quando tiver com uma necessidade moral aí, realmente, não querendo fugir de nenhum trabalho, né? Protetor me dá as respostas da prova, ele não vai ajudar. Mas quando for reflexões morais e que vão auxiliar a gente, né, no caminho do bem, com certeza ele vai estar ali disposto a estar nos auxiliando. Um grande abraço a todos e até a próxima. É isso aí, pessoal. Compartilhem o nosso vídeo, né? Deem o seu ok, seu joinha, inscrevam-se no canal, onde vocês encontrarão outros vídeos também bastante edificantes, interessantes. E até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço. Mesmo porque essa responsabilidade de dar o joinha é de cada um de nós e não do nosso espírito protetor. Eles não vão dar o joinha por nós. Exatamente. Então vamos lá. Tá, pessoal? Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.